Logo na primeira sessão que eu tive com minha primeira psiquiatra, eu fui confrontado com algo, uma ideia que eu nunca esperaria. Ela virou para mim e falou: Rafa, a ansiedade é uma coisa boa, desde que ela não seja tão opressora que, em vez de te motivar a fazer as coisas, ela te impeça de fazê-las. Minha cabeça explodiu. Desde aquele dia, minha relação conturbada com ansiedade mudou bastante. Na época em que ela me falou isso, eu estava tendo umas crises de pânico muito fortes pela manhã, com muita frequência. Eu simplesmente não conseguia levantar da minha cama para me arrumar, ir para o trabalho e continuar o meu dia, nem mesmo começar o meu dia. E isso tudo porque eu era cometido por uma sensação que eu achava que tudo ia dar certo antes mesmo de começar. Eu simplesmente pegava todos os cenários que ainda nem tinham acontecido e eu os imaginava 10 milhões de vezes pior do que eles poderiam ser. E quando eu começava a imaginar esses cenários, meu coração acelerava, eu ficava sem ar, eu não conseguia nem me mexer e eu começava a chorar copiosamente. Seguindo a premissa da minha psiquiatra, eu coloquei todos esses cenários assustadores e imaginários na categoria de ansiedade incapacitante. Eram expectativas irreais e com as quais eu não podia lidar de forma alguma. E era uma luta que eu nunca venceria. Então esses cenários eram apenas ruído, e um ruído que não me deixava pensar com clareza. O que eu fiz pode parecer bem simples, mas até hoje eu continuo colocando em prática e tentando aperfeiçoar esse jeito de tapar esse ruído. Quem assistiu ou ainda assiste Friends lembra daquele episódio em que a Phoebe está prestes a fazer uma massagem num cara super gostoso. E para ela se manter profissional e não se empolgar demais, ela começa a pensar em partes do corpo do Chandler que não a deixem excitada com esse novo cliente. E aí ela começa a pensar os joelhos do Chandler, os tornozelos do Chandler, os pelos dos tornozelos do Chandler. E assim ela se concentra tanto no trabalho que acaba até passando do horário do atendimento. Vale lembrar que nesse episódio ela acaba descobrindo que o cara é casado e também, por consequência de se envolver com o cliente, ela acaba perdendo o emprego. Então, é mais um exemplo de como ansiedade e expectativas podem te levar para um caminho bem ruim. Outra coisa que me inspirou essa estratégia de tapar os ruídos da minha ansiedade foi a famosa oração da serenidade. Você já deve ter escutado o começo dela em muitas séries e filmes que mostram aquelas reuniões de ajuda que reúne pessoas para compartilhar seus problemas. Alcoólatras anônimos e grupos do gênero. Eles sempre terminam com essa oração porque ela mostra que para superar esses problemas, o importante é trabalhar com o agora e esquecer as situações sobre as quais você não tem poder. A oração da serenidade começa mais ou menos assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez. E foi o que eu passei a fazer nessas manhãs em que eu acordava e começava a ter as minhas crises de pânico. Eu tentava tapar todo o ruído das coisas que eu não podia modificar imediatamente, listando as coisas que eu podia fazer naquele momento. Eu pensava, eu vou ficar mais 10 minutinhos na cama, respirando e me acalmando. Depois eu vou me levantar e tomar um banho quente, porque eu adoro banho quente e isso vai me ajudar a relaxar um pouco. Depois que eu tomar banho, eu vou escolher uma roupa confortável para usar e me sentir bem durante o dia. Eu vou preparar café e vou tomar com calma, porque eu ainda tenho tempo de chegar no trabalho em tempo. E o café me ajuda a concentrar. E eu seguia essa lista de coisas. E eu nem tentava enfrentar os problemas reais, porque eu sabia que naquele momento eu estava desconcentrado e não conseguiria pensar racionalmente
no que eu poderia fazer. Então, se por exemplo eu tinha uma reunião difícil no dia, eu só pensava nessa reunião depois que eu conseguisse me centrar e pensar racionalmente, agir racionalmente sobre as coisas. Quando eu menos esperava, eu já estava no trabalho, concentrado, pensando e até criando expectativas válidas sobre coisas que eu poderia fazer nas próximas horas. Seja fazer um almoço mais saudável, ou ir à noite para academia, ou organizar minhas coisas para aquela determinada reunião difícil, sempre tentando ignorar os ruídos. Com essa estratégia, eu também passei a aceitar muitas das coisas que me frustravam e que basicamente eram produto desse imediatismo que a gente vive hoje em dia. A falta de resultados da minha dieta, ou o fato de eu não ter encontrado uma editora ainda para os meus novos livros, o fato de eu não estar namorando. O fato é que há coisas que levam tempo, e até elas acontecerem, eu preciso valorizar as pequenas conquistas diárias. Eu não sou um grande fã de Star Wars, então eu tenho um pouquinho de medo de fazer essa referência final e ser atacado pelos verdadeiros fãs da série cinematográfica. A ansiedade é como a força. Se você consegue aceitá-la e entendê-la, você trilha o caminho para o lado luminoso da força. Nem preciso dizer o que acontece se você não consegue ficar em paz com a força, né? Ou você acaba sendo um pai negligente, gótico e com crise de asma, ou um filho mimado que tem crises de raiva o tempo todo. Lembre-se sempre, porém, que todo minuto é uma nova oportunidade para você lidar bem com a ansiedade, de uma forma positiva. Comece a tapar os ruídos do melhor jeito FIB possível que você consiga aperfeiçoar e encontre seu caminho para a luz, pequeno Padawan. Obrigado por acompanhar mais um Segunda Sem Ansiedade. Não deixem de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos desse quadro toda segunda-feira e compartilhe suas experiências de como vocês lidam com essas crises de ansiedade. O que é que vocês fazem para focar e não serem afetados com isso? Tá bom?